Para quem não me conhece, eu sou o Semente. Muito prazer. Quem nos fala aqui. Começando mais um podcast aqui do Black. Beleza? Tudo bem com vocês? Muito boa noite para quem já chegou, para quem tá chegando. Espero que estejam todos bem nesse começo de semana. Começamos ontem com nossos relatos e hoje os nossos bate-papo. Dando aqueles recados que eu dou sempre no início, galera. Não se esqueçam, deixa eu arrumar aqui. Não se esqueçam de. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Toque no sininho para receber as notificações. Dá aquele like se vocês estão curtindo aí o nosso canal. Então se inscreva. Beleza? Se inscreva no nosso canal de cortes do Cafofo também, para dar aquela moral, né, gente? Dá aquela moral. Se inscreva lá também. Toca no sininho. Beleza? E dando aquele recado que eu sempre dou. Toda segunda-feira tá rolando o relato aqui dos inscritos, hein, gente? A galera tá começando a mandar relato aqui pra nós, meu. Tá da hora. Tá da hora. Então, se você tem um relato sobrenatural, ou viu um espírito, ou tem um testemunho, ou viu uma nave de um ET, enfim, qualquer relato, manda pra gente. E aqui na descrição tá o endereço certinho como você mandar. Você pode mandar por áudio, vídeo, ou pode mandar por escrito, que eu também leio aqui. Pode ser anônimo, não precisa se identificar, ou pode trocar os nomes. Aí é você que sabe, papai. Tá bom? Beleza? Dando um salve pra galera daqui que tá chegando. Eu já tô vendo que já tem uma galerinha aqui no chat. Já tem um pessoal chegando. O Pri já tá aí. Bosque Sagrado, Caldinha, Kaique, Rose, Arthur. Quem mais? Humberto. Ah, a galera já tá chegando em peso. Então, muito boa noite pra todo mundo aí que tá chegando. Da hora. Espero que todos estejam bem aí, tá? E a nossa convidada de hoje, gente, bom, falando com vocês e arrumando aqui. Nossa convidada de hoje, grande Cláudia Issa. Bruxa, artesã, artista. A mulher faz de tudo. Faz de tudo. Vamos falar sobre espiritualidade aqui, sobre magia, sobre ser bruxa. Vai ser um papo da hora. Vai ser um papo da hora, vai ser um papo bacana, do jeito que vocês gostam. Beleza? Vou puxar ela aqui pra gente trocar aquela ideia. Massa. Beleza? Vou puxar ela aqui e bora. Bora pra resenha, gente. Que eu sei que vocês gostam. Vamos lá. Boa noite, Claudinha. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem com você? Tudo jóia? Prazer estar aqui com você, Semente. É isso, prazer Poder é falar meu. aí para o seu público um pouquinho aí mais sobre bruxaria. Bruxaria. E você é a minha primeira bruxa aqui no canal. Olha só, Você tá inaugurando aqui, meu. Não veio, olha, não tinha aparecido nenhuma bruxinha ainda aqui. puxa vida. É, Ah, estreando aqui, mas somos muitas e muitos. isso. Mas assim, você foi uma das primeiras, assim, que já aceitou. Ah, muito bem. É, Estamos em todos os lugares, mas legal, muito obrigado por você ter aceito aí pra gente bater um papo e falar um pouco disso, né? com certeza. Porque Estou à disposição. tem muitos mitos e mitos aí, né? Mitos, verdades, mitos. Tem muita gente que pensa que é uma coisa e é outra, né? É assim, sem É, dúvida. tem Mas uns negócios é errados. por isso que É por isso que eu tenho um trabalho quase que público de desmistificar o que é a bruxaria. Boa. E quem são as bruxas, né, e quem somos
Da hora. Há muito se fala, mas pouco se esclarece sobre realmente o que é bruxaria, né, então fica aí qualquer um pode virar e falar assim: "Sou bruxa" ou "Sou bruxo", ou pode apontar o dedo para outra pessoa e dizer que outra pessoa é bruxo ou bruxa e ainda assim causar, uma certa discriminação também, né. Porque tem um grande estigma em cima das bruxas, né? Da bruxaria. Ainda ainda Tem. tem. Tem até hoje. Não, até Ainda hoje. Até hoje. é. A gente luta arduamente para quebrar esses preconceitos, quebrar esse tipo de estereótipo, quebrar um pouco, né, dessa do conceito da bruxa má, ou que a bruxaria é algo do mal e que somos cultuadoras, de coisas que não somos, porque a propaganda contrária, religiosa, foi grande, né, então, muitas pessoas cresceram com essa com um conto e com as lendas que se criaram em torno da imagem da bruxa, Sim. né, Não, com por certeza. conta do que a gente sofreu aí na questão da Inquisição, infelizmente ter mulheres que tinham ou algum conhecimento ou algum poder, ou sabiam um pouquinho mais que os próprios homens, era algo perigoso, né. Era algo que a mulher, ela era um objeto, era algo a ser controlado, usado pelo bel prazer dos homens. E as mulheres que eram livres e independentes, que pensavam, agiam e tinham sua própria forma de querer e não se subjugavam ou submetiam a qualquer domínio masculino, essas mulheres eram perigosas, Sim, né, sim. porque podiam incitar outras mulheres a serem assim, né. Então, geralmente, aquela viúva sozinha que fazia o que bem entendia e que tinha sua posse de terra, ou aquela senhora idosa que sabia usar ervas e remédios, ou que as pessoas recorriam para auxiliar no momento de preocupação, perigo, dor, que ela conhecia poderes das ervas, das curas. Todos esses estereótipos de mulheres fortes ou que tinham algum conhecimento e poder foram colocados sobre a imagem de adoradoras do diabo É. para os católicos. Então, qual era o símbolo máximo do perigo e de algo errado dentro do catolicismo? Era a contraparte de Deus, que era o diabo, o demônio, o caído, né. É. E essas mulheres fizeram um pacto com este ser caído para fazer e ter os conhecimentos que elas tinham, porque elas não podiam ter esse conhecimento sozinha, né. Ela não podia só observar uma planta e ver que se o animal comesse aquele matinho, ele ficava melhor, e aí ela tentar e fazer e usar esse mesmo conhecimento. O conhecimento, desde antigamente, né, que foi o fruto proibido, lá desde o paraíso, né, quando Adão e Eva comeu a maçã, ou Hum. seja, a maçã que era o símbolo do conhecimento para os druidas, para os celtas, né, esse fruto proibido, quando foi comido, é que tirou eles do paraíso. E esse conhecimento, ter e deter o conhecimento, mulheres que tinham e detinham o conhecimento eram perigosas. Então, como controlar essas mulheres? Demonizando elas, né, fazendo com que elas não tivessem por si só esse conhecimento, mas que sim
elas tivessem sido tentadas ou que elas tivessem pacto com alguma outra coisa, uma ponte sobrenatural, para que sim, elas, tivessem esse poder e esse conhecimento, né. Então, até hoje, muitas e muitas histórias erradas são passadas para frente sobre o que é realmente ser uma bruxa, né. E ser livre, ser, eh, empoderada, hoje em dia está na moda dizer que é ser bruxa, de novo. Mas agora de uma forma, né, que acaba sendo mais como uma rebeldia, né, do tipo: "Ah, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu sigo a natureza, eu faço isso, faço aquilo outro, então eu sou uma bruxa". Mas é muito mais do que isso, né, então, hoje em dia a gente tem aí uma religião estabelecida, né, onde sim, a gente faz o que quiser, desde que não prejudique nada nem a ninguém, e que foi uma religião é uma religião nova, ela não tem muitos anos, e ela foi estabelecida aí pelo Gerald Gardner, que é a Wicca. E é a religião, sim, das bruxas, né. Então eu sou sacerdotisa dentro de 2 tradições de Wicca, uma que chama de Anica Nemorensis e outra gardneriana. Sou sacerdotisa e acabo trabalhando como artesã para colaborando com produtos e com peças e objetos para ritualística, para altar, porque há muito tempo atrás não tinha imagem de deuses e deusas que a gente pudesse montar um altar, né. Caixas, objetos, enfim, que possam trazer essa imagem, né, do que é o paganismo mesmo. Então, o meu trabalho artesanal é focado nessa temática e também aí o meu trabalho sacerdotal em formar novos sacerdotes, em divulgar mais sobre a bruxaria, sobre a Wicca, né, e o que somos e o que não somos, né, porque tem muita desinformação no meio do caminho também. Ah, por isso que eu quis trazer você para você passar isso pra galera, porque tem muita desinformação mesmo. O pessoal dá uma viajada, hein, né. Sim, bastante, O pessoal dá uma infelizmente. nossa, o ô Cláudio, eu queria te perguntar uma coisa que eu sempre pergunto aqui pra geral quando vem. Hum, Como iniciou a espiritualidade na sua vida, assim? legal. Eu nasci numa família católica, então minha mãe sempre foi muito, eh, religiosa, diria assim. A família tinha a sua própria forma de religião, mas, aquela coisa católica não praticante, né. Sim, Mas sim. minha mãe, ela costumava ser mais religiosa, de ir na igreja, de frequentar a missa, mas nunca foi fechada, eu diria. Nunca foi, eh, de não acreditar em outras coisas também, além do que a igreja falava. Tá. Eu realmente me despertei para algo a mais, porque nasci numa família católica que tinha, né, todo uma questão, eh, da mitologia católica, né, sendo falada e trabalhada, mas eu me despertei para algo a mais quando eu estava na escola. Na escola, na época, eu acho que eu estava com 11, 12 anos aproximadamente e tinha, o que chamava 7, 8, 7, 8, 9, 10, 11. Acho que eu estava na quarta série, o que hoje em dia é terceira série, com 10, 11 anos aproximadamente, e eu tinha uma matéria que chamava,
OSPB, Organização Social, Política e Econômica e Educação Moral e Cívica, Nossa, eu lembro disso que aí. era, né, que hoje em dia não existem mais essas matérias, mas tudo bem, porque foi antes das diretas já, né, mas ok. E na época, essa educação moral e cívica falava muito sobre o conceito, né, da sociedade, com relação à sociedade, religião também. E aí o professor comentou na época que o homem, né, quando o homem saiu e foi para a Lua, né, na verdade, quando o primeiro homem saiu do globo terrestre, que não foi a chegada à Lua, né, então foi quando o primeiro homem saiu realmente do globo terrestre. E naquela época, para os homens, né, daquela época era Deus está o homem está na terra e Deus está no céu. E se Deus está no céu, e se o homem saiu da terra e foi para o céu, quando ele voltou, a primeira pergunta que fizeram foi: "E aí, você viu Deus?" E ele É, respondeu: "Sim." E ela era negra. Eu falei: Opa, como assim?" Fez um twin na minha cabeça, porque ao invés de ele responder: "Sim, eu vi Deus", né, qualquer coisa parecida, ele respondeu: "Sim, ela era negra." negra. Eu falei: To nossa, aí meu cérebro deu um bug, porque só de mudar um pronome de ele para ela, a coisa já Já bugou, né? meio que já bugou e já tirou um monte de amarra em cima de mim, de uma questão patriarcal masculina, que eu falava: "Mas por que Deus é homem? Por que é o Deus?", né. E aí ficou essa questão muito forte em mim de: "Mas por que é o homem? E por que não é a mulher? Porque se Deus é a imagem e semelhança de homem e mulher, mas por que a gente não pode chamar de a A deusa?" deusa, claro, com E certeza. aí isso fez uma deu uma quebrada naquele conceito patriarcal na minha cabeça, e veio logo na sequência uma busca de o que é essa deusa, né, o que é ela? Quem é ela? Eu queria saber, né. Afinal de contas, se ele falou: "Vi e ela era negra", eu falei: "Opa, quero saber mais", né. E aí começou toda uma busca e foi bem na época da década de 80 e que estava um boom do esoterismo no Brasil. Então, através de revista, através de uma coisa aqui, um livro ali, eu comecei a ter acesso um pouco mais sobre conceitos mais abrangentes, sobre escolas filosóficas, escolas herméticas, outras formas de religiosidade, que eu fui pesquisando, que eu fui encontrando no meio do caminho, que eu fui lendo, que eu fui conhecendo, mas ainda não dava aquele, sabe quando não dá match Sim. ainda? Não dá eco, não faz assim, achei. Não era aquilo que eu falava assim: "Putz, é aqui". Ainda ficava aquele eco do "ela é negra" na minha cabeça, e a todas as outras coisas que eu procurava ainda não chegava no nesse "ela". E a ficava um bochicho atrás, sabe, falando assim: bruxaria, bruxa, magia, ficava um eco, assim, meio turvo ainda, e eu procurando saber mais sobre. Até que encontrei pessoas que falavam sobre bruxaria, mas ainda tinha aquele ranço de que, né, de todo um conceito patriarcal e católico cristão, de que essas bruxas eram cultuadoras do demônio, né, e que elas faziam um pacto com o diabo, e que isso era completamente, né, uma disrupção do que o catolicismo pregava. Eu falava: "Gente, mas não pode ser isso, aonde está essas coisas, né?" Eu precisava saber mais, precisava ir além. Aí foi quando eu cheguei até o Wicca.
E Da aí, hora. quando eu conheci a Wicca, eu falei: "Opa, me ensinaram", e o que me falavam estava tudo errado, né. Não é a gente não a Wicca, as bruxas realmente não têm esse pacto com o demônio, uma vez que esse demônio católico cristão não faz parte da bruxaria. Ah, E entendi. esse Deus, né, e esse ser chifrudo que é colocado como o capeta, o ser, ruim ou o diabo, o Satã ou qualquer coisa assim, na verdade era uma releitura de um Deus astado, né, um Deus chifrudo, que era uma força da natureza, que era algo muito antes do que essa demonização feita pela Igreja Católica, que era um Deus primitivo, que representava esse instinto mais primitivo, desse homem mais primitivo e da mulher. Então, era um Deus que representava essa força viril e masculina, selvagem da natureza, e uma deusa, que eles juntos davam origem a toda a vida, né. Então, a imagem da deusa, a Igreja Católica não conseguiu dissolver ou demonizar completamente. Ela absorveu numa imagem de uma mãe, como a imagem de Maria, transformando essa cultura de uma adoração de uma deusa para a adoração de uma santa ou de uma mãe redentora, mais uma intercessora, né, porque ainda tinha que colocar ela num lugar abaixo do Deus supremo. Então, mas mesmo assim, para aquelas pessoas que tinham esse culto grande a uma deusa, eles transformaram e readaptaram e pegaram daqui e de lá e transformaram para que ainda tivesse parte dentro do misticismo católico e transformando ela em muitas santas, em muitas imagens de virgens, enfim, transformando a ideia original dessas deusas em algo submisso. E essa imagem do outro deus chifrudo, que eles não podiam colocar junto, né, eles demonizavam. Hum, Demonizou falando que era a contraparte de Deus, né, que era um anjo caído ou fazendo qualquer coisa, enfim, para que essa parte chifruda, que era os instintos mais básicos, tudo que a igreja precisava controlar, que era o sexo, o prazer, a comida, a garra, o guerreiro, tudo o que fosse contra, contra a eles igreja, precisavam né? de alguma Contra a forma igreja. Tudo que fosse falar que contra a estava igreja, errado, é isso aí. né. Então esse Deus chifrudo virou o grande malfeitor de tudo, aquele que incita as pessoas a fazerem as coisas erradas, erradas para a igreja, né, porque, é errado fazer sexo, é errado sentir prazer, é errado você ter desejos, pulsões, você reagir, você ter instintos. Para a igreja isso era algo errado, porque ela não conseguia dominar a Dominar, massa dominar a se ela massa. não dominasse essa parte. Então, ele virou o grande bode expiatório, né, então, o grande culpado, muitas vezes, de tudo. E aí, quando você realmente entra na Wicca e você entende que são mitologias diferentes, né, lá está a mitologia da Igreja Católica e aqui tem outra mitologia, como todas as religiões, existem mitos a serem contados, um não faz parte do outro, né. E aí você cria uma grande divisão falando assim: "Ah, ok, esse daqui é lá da Igreja Católica e esse daqui é das bruxas", e está tudo certo. E divide-se. E mais ainda, as pessoas, né, entendem e confundem essa coisa como, querem ainda colocar fazer
as pequenas fogueirinhas, né? Hoje em dia a gente não pode mandar ninguém para a fogueira mais, né? Então fazem outros tipos de ataque. As Então, fogueiras virtuais, Cláudio, as agora. fogueiras virtuais, né? Então, usam muitas vezes da própria religião para atacar a religião do outro, dizendo que isso é parte da minha religião, então eu posso, entre aspas, te atacar. O que é errado também, né? Sim. Porque vivemos num país laico e que a intolerância religiosa é crime. Mas, infelizmente, a gente vê que ainda existem muitas pessoas distorcendo os conceitos para falar ainda que determinadas situações são erradas, são pecaminosas, enfim, entre outras mil coisas Não, aí. e se a gente ficar aqui, ó, pleno século XXI, ainda tem gente, se você falar alguma coisa do tipo, tive uma projeção astral, né? Tive alguma coisa do tipo, depende pra quem você falar, você é totalmente repreendido. Né? Só- Aí você Infelizmente. fala, pô, pleno século XXI, ainda tem pessoas assim, tá? Infelizmente, né? Mas eu acho que esse é o trabalho de cada um que eh, tem tem a sua espiritualidade um pouco mais, livre, né, e eu acho que é a obrigação de cada um de nós de falar mais sobre isso, de expor mais, né, então a gente sabe que infelizmente até estava comentando isso esses dias, a gente sabe que colocar a cara no mundo virtual nós estamos fadados, né, infelizmente, a todo tipo de fogueira virtual, Sim. né. Mas eu ainda tenho um conceito um pouco de poliana, de acreditar no bem, na verdade, e eu acho que se a gente faz isso de coração, a gente consegue espalhar a nossa verdade aí pelo mundo, pelo menos aquilo que a gente acredita, né. Então, e falar que somos pessoas como quaisquer outras, o que a gente acredita é bem diferente do que a Igreja Católica um dia chegou a pregar, e até hoje em dia você percebe uma movimentação muito grande, até mesmo por parte da Igreja Católica, em se desculpar dos atos criminosos feitos na Idade Média, na época das fogueiras e até mesmo hoje, até recentemente eu recebi uma matéria que a última pessoa que ainda não havia recebido sua absolvição nos crime no nos julgamentos que aconteceram em Salem, ela recebeu esse perdão e o pedido de desculpas da formal, né, por ter sido acusada de bruxaria e foi absolvida desse crime da época em Salem. Então a última que ainda estava pesando esse crime sobre o nome dessa pessoa, foi absolvida recentemente. Então você Caraca, imagina, né. meu. Tudo bem, a pessoa não existe mais, mas o que acontece? O Estado fez questão de absolver, mesmo depois de muitos anos, né, essa pessoa que foi acusada de bruxaria injustamente. Nossa, é agora, né? Praticamente. Pois é. É. O, Ela, na verdade, essa última pessoa, ela ficou, né, meio que não deram vazão e não fizeram isso, porque ela não tinha descendentes. E aí foi um grupo de alunos de uma escola, junto com a professora, que fez um trabalho de pesquisa das pessoas que foram incriminadas e todo um trabalho, e elas correram atrás para juntar esse material e mandar
para o Estado, para que eles absolvessem ela, né, mesmo que tardiamente, né, mas que fosse feita uma declaração do Estado pedindo, desculpas e absolvendo ela desse crime que ela havia sido condenada injustamente, né. Caramba. Mas foi por conta de uma turma de escola que, através desse projeto de pesquisa, junto com uma professora, é que foram atrás da última pessoa que ainda estava como culpada de bruxaria. Caramba. Ô, Cláudia, o lance das bruxas, tô falando mais a parte de fisicamente, foi a igreja que deixou elas naquele formato que a gente sempre vê, né? O chapéu, não são muito bonitas, com o nariz grande, com vassoura. Foi a igreja também pintou as bruxas Na ver dessa forma? na verdade, o que que acontecia, né, teve alguns movimentos, tá. Então, como a imagem da mulher velha na sociedade, ela nunca foi bem vista, É, né. Então, por quê? Porque era uma mulher que tinha sabedoria, que tinha experiência, e ela, novamente, né, é aquela mulher que tem um conhecimento a mais e, às vezes, muitas vezes, ela já é viúva, porque não é de hoje que que as mulheres vivem mais do que os homens, então, já desde aquela época, a maior parte das mulheres acabavam sendo viúvas, né, eh por N situações, os homens se expunham mais, iam para a guerra ou entravam em duelos, combates, enfim, e elas acabavam ficando viúvas. Então, a imagem da velha sempre foi muito complexa, muito problemática e nunca foi tão bem aceita na sociedade. Então, fazer esse a bruxa ter esse papel como sendo a velha, né, acaba sendo a cereja do bolo, né, é como o que que eu posso fazer para tirar essa mulher que tem conhecimento, que tem poder, e tem terras, e tem dinheiro, é autossuficiente. Como é que eu posso tirar essa mulher de escanteio? Demonizando ela beleza. também, né. Então transformando ela nesse nessa bruxa, nesse ser que tem, pacto com algo além, porque, imagina, ela conseguiu isso sozinha, né. É, não tem Então capacidade, né? não a mulher é isso que tem que deixar bem claro, para aquela época a mulher era um objeto. Ela era algo a ser usado e descartado, como o homem bem entendia. E uma mulher que tinha independência, terra, dinheiro, posses, ela não era controlada. E outras mulheres que viam aquilo, elas falavam: "Por que ela pode e eu não posso?". E aí, Hum, né, o que que acontecia? Aquela lá, ela é velha e ela é uma bruxa, então você não pode ser igual a ela. Então toda essa questão da idade acaba pesando muito. E a questão do chapéu também tem uma história, assim, bem interessante, né. Alguns contam, né, que antes, na corte, os chapéus pontudos era moda. Só que, para chegar até o campo, essa moda que estava ali no castelo, e até chegar essa moda a ser usada no campo, demorava muito tempo, né. Hoje em dia a moda a gente abre o celular e já sabe o que está acontecendo na passarela lá de Milão. Hoje lá, na época, não. Demorava-se muito tempo para você saber o que era moda na alta sociedade, para chegar a ser reproduzida no campo, né. Então, quando chegou essa questão do chapéu pontudo, lá no campo,
já na corte não era mais moda. E na corte começou a ser moda ser católico e cristão, porque antes não era moda. E aí, aqueles que eram do campo, que é o termo paganos, que Pagãos, aí veio o tempo pagão, o termo pagãos. pagão, e aí, ou seja, esses que eram do campo, que eram os pagãos, eles usavam esse chapéu pontudo, porque demorou muito tempo para essa moda que estava lá da corte chegar até o campo. E aí eles usavam, né, tinham essa imagem retratada com o chapéu pontudo, mas que já era fora de moda na corte fazia muito tempo. E aí ficou esse termo de pagão, porque eram do campo, né. E essas pessoas do campo, até a moda de ser cristão, demorou também para chegar. E eles tinham suas celebrações ainda dos ciclos sazonais, da passagem das estações, eles ainda tinham essas suas celebrações, e que eram celebrações, pagãs, que a gente diz hoje em dia, né. Da Então por hora. isso esse estigma, tanto do chapéu como da mulher velha, né. E aí tem mais um, né, que é a imagem da bruxa na vassoura, É, que na verdade essas, essas mulheres antigas, o que elas faziam? Elas faziam como se fosse um mimetismo, né, elas ensinavam nesses ciclos sazonais até onde a plantação deveria, crescer, né. Então elas entendia-se que pulando a vassoura ou deixando pulando com a vassoura o tão alto que elas pudessem, era o quanto as plantações cresceriam. Então quem olhava de fora e via essa imagem, né, de mulheres pulando com vassoura, né, falando assim: "Ó, plantação é até aqui que você deve crescer", olhava e falava assim: "Gente, elas estão voando", né. E, na verdade, não era, era uma forma que eles tinham de ensinar as plantações até onde elas deveriam o quanto eles queriam que elas crescessem, né, então para é como se fosse uma simpatia delas dizendo para as plantações crescerem o tão quanto elas conseguiam pular com as vassouras. Que a vassoura nada mais é do que uma união, um casamento sagrado. Então, se você for ver, a palha da vassoura, né, ela vai representar a vagina, né, e o cabo da vassoura, o falo. Então a vassoura é um casamento sagrado, é a união dessas 2 partes, e é dessa união acontece toda a vida. Então, a fertilidade do campo, né, e o crescimento desse campo que era ensinado por elas pulando a vassoura, que era um símbolo de fertilidade também. nossa, é legal essa história, hein. Eu não Sim, é muito da hora. Eu não sabia dessa, bem bacana mesmo, bacana. e é todo um simbolismo, né, que existe por trás e que quando você vai descobrindo esse simbolismo, você fala: "Faz sentido". Faz sentido. Não, com certeza. Ô, Cláudia, quando por exemplo, se alguém quiser se iniciar, né, como Uhum. bruxa na Yucca, qual que são os primeiros ensinamentos que você chega lá? Vamos para a pessoa poder realmente se iniciar na Wicca, o que eu digo sempre é: primeiro, conheça o que é realmente a Wicca, né. Então, entenda, né, o que é a Wicca. A Wicca, ela é uma religião como qualquer uma outra religião. E para você se iniciar na Wicca, porque aí são 2 conceitos diferentes, né. Uma pessoa que fala assim, muito hoje em dia você tem aí o os TikToks da vida, fala assim: "Descubra se você é ou não é bruxa", né.
E não tem nada a ser descoberto. Você é porque você quer. Hum, Simples. interessante. Seria a mesma coisa que eu fazer se eu fizesse um TikTok falando assim: "Descubra se você é ou não católico". É verdade. Você é ou não é, cacete? Não tem essa de descobrir. Não é? É, Então, você é católico porque você escolheu ser católico. Bem, tudo bem que a maioria não escolheu, cresceu, foi batizado e foi imposto goela abaixo, né. isso. E aí depois a pessoa realmente escolhe se quer continuar ou não, mas tudo bem. Na bruxaria não tem essa de que: "Ai, será que eu sou bruxa?", porque a pessoa fica com essa mítica de que vai sair raios do dedo, que vai levitar coisas e que vai, fazer coisas moverem, e não é nada disso. A Wicca e a bruxaria é uma religião como qualquer outra, e você escolhe se você quer ou não ser wicaniano, se você quer ser ou não bruxa, né. Porque, esses conceitos de: "Ah, é porque eu faço um chazinho, eu gosto de cristais, eu vejo a natureza e aí eu sou bruxa?". Não. Bruxa, bruxa mesmo, nós acreditamos, né, na deusa e no deus. Acreditamos, que a energia é da polaridade. Então que a gente tem uma deusa que criou, se recriou e criou sua contraparte masculina. E a partir disso, criou todas as outras coisas. Nós não acreditamos, em diabo ou outras formas de mitos, né, da igreja católica, não fazemos sacrifícios animais de forma alguma, respeitamos todos os seres vivos de forma geral, eh, acreditamos na reencarnação E aí eu ia até e este ia até te perguntar isso, este porque tem até uma pergunta aqui que sim. o pessoal perguntou aqui, da Marluce, ela pergunta aqui, ó, se o uma bruxaria vê o desencarne e se acredita na reencarnação. E aí você acabou de tocar no ponto. Sim, acreditamos na reencarnação, mas diferente das outras formas de religião, aqui é o nosso país de verão, aqui é o nosso momento de prazer. Aqui nós não estamos para expiar pecados ou os nossos erros. Nós estamos aqui para reencontrar todos aqueles que um dia a gente amou. E quando a gente se vai, a gente diz que a gente retorna para o país de verão e desse útero da deusa, e aí retornamos novamente. Então, é um ciclo eterno de vida, morte e renascimento, assim como é na natureza. A natureza que tem a sua semente que plantada na terra, ela morre, nasce, cresce, vira flor, nova semente que cai novamente na terra, morre, nasce, cresce e assim por diante. E assim somos nós também. Crescemos, nascemos, crescemos, damos novos frutos, morremos, vamos à terra, viramos adubo, viramos semente novamente e novamente retornamos, né. Então esse é o ciclo ininterrupto da vida, e isso faz com que a gente viva esse momento do aqui e agora, é o nosso momento de prazer, é o nosso paraíso. Então não é que daqui a gente: "Ai, estamos aguardando o paraíso". Não, aqui é o momento de ser feliz, é o momento de viver tudo o que a gente tem de bom para viver e reencontrar todos aqueles que um dia a gente já amou. Então Legal. esse é o nosso conceito. E as O bruxas, além de tudo isso, da deusa e do deus,
né, elas podem querer seguir um caminho sacerdotal. E aí vem a sua pergunta, a iniciação, né. Então, para eu ser bruxa, eu preciso me iniciar? Não, eu posso seguir todo esse conceito, acreditar nessas mesmas coisas, mas não querer seguir uma tradição, que eu já vou explicar, me seguir só o meu caminho solitariamente, fazendo as minhas conexões com a deusa, com o Deus, seguindo o ciclo sazonal, a passagem das estações, celebrando a lua, curtindo a natureza e tá tudo bem. Ou não, ou eu posso realmente querer seguir um caminho sacerdotal dentro de uma tradição. E o que é uma tradição? Tradição é como se fossem pequenos grupos que a gente chama, que são como se fossem famílias, né. Então, na sua família semente, por exemplo, você deve ter a forma como o pessoal gosta de celebrar o aniversário. Então, vocês gostam de reunir todo mundo na casa de alguém, Hum. cantar o parabéns, comer os docinhos e, sei lá, e toda vez tem que ser bolo de morango. Tá. Ok, essa é a forma que vocês celebram. Na minha casa, por exemplo, a gente não, a gente gosta de ir num restaurante, comer bolo de chocolate, e aí depois pede os pratos, come, bebe, faz tudo diferente. São formas diferentes, mas são famílias, acreditam na mesma coisa, mas celebram de formas diferentes. Diferente. Então, cada tradição tem a sua forma de celebrar, mas acredita nas mesmas coisas, na deusa e no deus, tem segue os ciclos, tal, mas tem formas de celebrar diferente. E aí, a pessoa escolhe qual é a tradição que faz mais sentido para ela, que ela se sente melhor, enfim. E aí, para ela se iniciar, ela passa muitas vezes por processos de análise, de ver se a pessoa realmente está preparada, né, passa por toda uma preparação para que aí sim ela vá se iniciar. Então, dependendo da tradição, tem todo um estágio anterior que aí ela vai ser preparada para chegar a esse momento da iniciação. Porque ser iniciado é se tornar um sacerdote dentro da religião. E ser um sacerdote é como ser um padre, né? Então você vai celebrar e vai estar à frente ali da comunidade celebrando e fazendo os ritos, e você tem que ter, no mínimo, um conhecimento e uma estrutura para você estar ali à frente de outras pessoas para poder passar esse ensinamento para frente, né. Então ser esse sacerdote é, além de você receber todo um treinamento, você também passar esse treinamento para frente, então precisa que a pessoa tenha um pouco de preparo, né. E quando você se torna um sacerdote, você é realmente um sacerdote. Aí todo mundo me pergunta: "Ah, mas dá para ser wicaniano e dá para ser, sei lá, da Umbanda, do Candomblé, alguma coisa assim?" Eu falo assim, eu refaço a pergunta, eu falo assim: "Dá para ser um padre e ser pai de santo ou mesa branca?" Dá, não dá, Dá, então é a não mesma dá coisa. não, hein. Eu acho que não vai dar não. Não dá, Não né. combina, né. Então Não dá liga. é o mesmo, não dá liga, é o mesmo princípio. Quando você se inicia, você se torna um sacerdote dentro da tradição, e você é um sacerdote da religião. Então não tem como você ser uma coisa e ser outra. Como eu falei, você faz uma escolha, é um caminho de vida a ser seguido. Da hora. Ó, surgiu uma pergunta, Cláudia, que eu queria saber qual que é o olhar na bruxaria do pós-vida, porque o pós-vida, cada religião diz de uma forma, né? Como que a Sim, bruxaria sim. vê o pós-vida? Então, na bruxaria, a gente encara esse pós-vida, né, como eu vou explicar um pouquinho até mesmo dos conceitos que a gente tem Hum. com relação, à roda do ano, tá. Tá. Então quando uma pessoa morre, por exemplo, morreu, ela fica nesse período que a gente chama da roda do ano, até o período de Soen,
que é onde a gente fala que o véu que separa esse mundo do mundo dos vivos, com o mundo dos mortos, volta a ficar fino. E aí, essas pessoas que morreram, esse espírito dessa pessoa vai para o país de verão, que a gente chama, que é a Ilha das Maçãs, né. Então é o que a gente acredita que é esse outro mundo, que é esse outro local. Então, até a pessoa chegar em Souen, ela está aqui vagando, pairando, até ela ir para esse outro mundo, que é quando esse portal se abre e a pessoa pode ir até o país de verão. Então, em Souen, que é essa data desse sabá que nós celebramos, é quando a gente tem o nosso momento de conexão com todos aqueles que já se foram e todos aqueles que partiram, mas que ainda não tinham ido embora para a Ilha das Maçãs, né, que a gente chama desse outro mundo, e que ainda ficaram vagando por aqui perdidos, né. Então esse conceito para a gente é que sim, existe esse outro mundo e que nós aqui, nós seres vivos, né, temos esse tênue véu que separa esses 2 mundos, né. E em Soen é esse momento que a gente acessa esses ancestrais e que se já foram, e essas pessoas que desencarnaram também e que foram. E esses ancestrais são os ancestrais que nos ligam à própria divindade. Então são eles, através dos nossos ancestrais, que nós temos a nossa conexão com o divino. Então, nesse momento do ano, é onde a gente tem o nosso momento de maior reverência aos ancestrais. Para cá, para o hemisfério sul, acontece no dia 1º de maio, que é onde a natureza está morrendo, né. E lá no hemisfério norte é no dia 31 de outubro, que é o famoso Halloween, né. Então nesse momento que a é o momento que toda a natureza ao nosso redor está morrendo. Então a gente celebra a morte também de todos aqueles que já se foram. Então esse é o nosso conceito aí do outro mundo, É né. bem diferente, assim, mas legal, legal. Queria que você falasse um pouquinho, sabe, sobre os ritos e sobre uma coisa que também muito tem, né, nas bruxas, os caldeirão, né, fazer as magias, né, tem isso, a Uhum. gente cresceu vendo isso, né, na Sim, cultura sim. das bruxas, né. O c Se tem isso ainda hoje, se existe sim. isso, To e como que é os ritos? Então, como eu tinha te falado sobre a vassoura, né, todas as bruxas, o que que elas fizeram? Elas pegaram, objetos que eram do uso comum para poder ocultar todo um conhecimento sobre esses objetos. O caldeirão é um deles. O caldeirão nada mais é, né, do que um útero, o útero da deusa. Então a gente tem esse caldeirão como um objeto e um instrumento mágico que ali é transformada a energia, como um grande útero que transforma a semente e transforma em vida, né. Então, num útero, numa junção de 2 partes que se transformam numa nova vida, o caldeirão é a representação disso. Então o caldeirão, ele faz essa alquimia dos elementos para transformar e trazer algo novo, trazer uma vida, trazer algo que você deseje. E a magia em si, né, então o que que nós fazemos? Então, a arte de o feitiço é a arte de alterar a realidade ao nosso redor, né. Então, na magia, o que que a gente faz? Nós pegamos coisas do nosso cotidiano
energias com objetos, né, e transformamos a realidade ao nosso redor. "Ah, Cláudia, mas isso daí eu vou sair levitando, então eu vou soltar raios, vou fazer isso", não. Nós somos uma religião que cultua a natureza. Então, se nós cultuamos a natureza, nós seguimos as leis da natureza. Então, nada que for fora das leis da natureza vai acontecer. Ninguém vai sair levitando, né, porque a gente tem a lei da gravidade. Certo. Então, eh, todas as leis naturais e físicas são respeitadas. Só que nós sabemos que nós temos dentro de nós forças e energias capazes de alterar a nossa própria vontade e a nossa própria realidade. O quanto que nossa própria vibração altera a realidade ao nosso redor. Então, nós utilizamos de instrumentos, utilizamos desse conhecimento e dessa sabedoria para mudar a realidade ao nosso redor, trabalhando dentro para mudar fora. Então essa é um dos princípios aí com relação à magia, né. Então você altera dentro para mudar a realidade ao seu redor. Da hora. E, vários tipos de bruxas é uma coisa só? Porque eu já ouvi falar, tem bruxa branca, bruxa não sei o quê. Tem essas É, coisas? tem a Bruxa Verde do Leste, né, lá do É. Mágico de Oz, a Bruxa Branca É, também. Não tem. Essa questão foi muito mais uma fantasia criada, né, pelos, pelo cinema, muitas vezes, pela mídia, enfim, e não tem essa distinção de ter, a bruxa branca, a bruxa negra, a bruxa preta, não tem nada disso. Só uma questão de colocar rótulo onde não tem que ser colocado rótulo em nada. Existem bruxas, ponto. ponto. Boa, boa. Vou mandar aqui uma perguntinha pra você dar Rose, e ela manda aqui, ó. Vamos lá. Sobre os cristais e suas energias. Como que as bruxas veem os cristais e suas energias? Então, a gente entende, né, na bruxaria, a gente utiliza e entende a energia de diversas formas, e entendemos que a deusa faz parte de tudo, né. Então, a deusa sou eu, a deusa é você, é esse celular, é a cadeira que eu tô, é esse cenário, ela é tudo. E tudo tem energia. Então, se a gente entende que tudo é a deusa e que tudo tem energia, entender sobre particularidades dessas formas de energia também é algo que a gente acaba estudando. Faz parte da bruxaria? Não, porque estudar sobre cristais qualquer um pode estudar. Todo mundo pode utilizar o conceito energético dos cristais, né. Então, hoje em dia, você tem terapias como a cristaloterapia, que N pessoas aplicam esse conceito. Entendemos sobre isso? Sim, entendemos, porque entendemos que faz parte, dessa questão energética, que faz parte do todo. Trabalhamos com cristais, ervas, pedras, cores, símbolos, velas, enfim, Não tem um tudo o que limitador. não. O trabalho com cristais não depende de você ter ou não uma religião, de você ser ou não bruxa, né. Então, é algo que está aí, existe, tem terapias hoje em dia que são aplicadas, independente do fato de você é ou não é bruxa.
Eu sou uma bruxa que adoro a minha coleção de pedras, porque entendo e sinto essa vibração dessas pedras, e tenho, né, mais afinidade de trabalhar com pedras. E ok, tem outras pessoas que são da bruxaria, mas não têm afinidade nenhuma de trabalhar com pedras, gostam de trabalhar com ervas. Cada um tem uma afinidade maior com aquilo que te chama a atenção. E tem bruxo que não gosta de trabalhar com nada disso e gosta de só cultuar os deuses. E tá tudo bem, né? É algo que não te limita. Não é porque você não conhece sobre pedras, ervas, eh, que aromas, óleos, que você é mais ou menos bruxa. Só que não é a sua forma de estudo, não é a sua forma de prática. Tudo bem, não tem problema nenhum. Eu particularmente adoro, tenho uma coleção vasta de pedras, super aplico o conceito, né, da energia de cada cristal, da vibração de cada cristal, e sou uma apaixonada sobre esse tema e acho que a gente ainda tem muito que aprender sobre, a questão da geometria sagrada, de formas geométricas, essa reverberação que acaba acontecendo através da composição de uma forma, e você acaba sentindo essa vibração dessa forma, trabalhando ao seu redor. Eu acho fantástico, que a gente tem ainda inúmeras coisas a se descobrir, cientificamente falando, sobre o que hoje em dia a gente acha ser bruxaria ou ciências alternativas e paralelas. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para descobrir nesse meio. Mas fica aí, a dica que não precisa ser bruxa para trabalhar com cristais não, tá? Não, com certeza. Com certeza. O Alex mandou uma aqui, ó. Cláudia. Ô, Black, que tipo de objeto busca as magias realizadas por elas? Fazem a magia para quê? Perguntas, né? Ele tá perguntando quais os tipos de objeto vocês usam para magias, para fazer as Hum. realizações das magias, né? Acho que é isso. Ok. E Aham. a magia é para. É Vamos isso. lá. Vamos lá. Dentro da bruxaria, a gente tem os nossos instrumentos, o que a gente chama dos instrumentos mágicos, talvez seja isso que ele queira saber um pouco mais, né. Como eu comentei do caldeirão, nós temos instrumentos mágicos que simbolizam os elementos, tá. Então a gente tem como representação dos elementos, né, que elementos terra, ar, fogo e água, a gente tem esses elementos como representações de instrumentos, né. Então você tem um atame, que é uma faca cerimonial, que vai representar o ar, você tem um pentáculo, que vai representar a terra, você tem um bastão, que vai representar o fogo, você tem uma taça, que vai representar a água. Então são objetos simples, muitas vezes, mas que são trabalhados magicamente para trazer essa lembrança dessa energia desse elemento, né, e tem características próprias cada um deles, né. A magia ela é feita para a finalidade que você quiser, desde que não prejudique nada nem a ninguém, você pode fazer tudo o que bem entender. Então, se você está precisando fazer uma magia para alcançar algo que você precise, para você se centrar, para você se equilibrar, para você se sentir mais empoderado, enfim, a magia ela serve para N propósitos, né. E aí os instrumentos, eles são uma forma de direcionar a nossa própria energia para aquilo que nós estamos fazendo, mas não necessariamente precisam ter esses instrumentos. Você pode fazer magia com o que você tiver em mãos, né, basta você saber o que você está fazendo. Eu acho que a galera
Às vezes tem muitas perguntas sobre os tipos de instrumentos, porque acho que a galera fixa muito na varinha, né? Sim, sim, mas é que essa questão da varinha, né, acaba sendo muito como um direcionador do poder, mas muitas vezes a varinha ela é só mais feita, utilizada para delimitar um espaço, delimitar o local ou direcionar a nossa própria energia. Eu particularmente sou uma bruxa que não uso muito varinha não, viu. Não uso, Da hora. juro para vocês. Não sou, eu prefiro colocar as minhas mãozinhas sobre determinado objeto, sentir a vibração dele e ali sentir que estou passando o meu próprio poder para aquele objeto, se assim for necessário, mas sem a dependência de muitos objetos mágicos. Porque se você for ver, às vezes a gente está no meio do nada, sem os seus instrumentos mágicos, e aí você vai fazer o quê? É, Vai verdade. deixar de fazer alguma coisa? Só porque não está com seus É, tipo, instrumentos agora eu mágicos? tô sem minha varinha e agora eu não consigo fazer nada. Pois é, né. E E tá na dependente. verdade, não são os instrumentos que têm poder, nós é que damos poder a ele, né. E o poder emana de nós. Então, nada mais é do que um condutor. É, o poder, é, aí você falou, o poder tá dentro da gente. Ali é só o condutor mesmo, né? Exato. Então, da hora, da hora. O, aqui, ó, eu acho que é uma pergunta aqui da Lid, e ela perguntou sobre a alimentação na bruxaria. Se existe uma regra certa. Nenhuma. Tá liberado, gente. Tá liberado, você come o que você quiser, meu amor. Tem obviamente muitos bruxos, né, que como somos aí mais a questão, de respeitar a natureza, né, tem muitos que acabam levantando muito a bandeira né, de uma alimentação mais saudável ou uma alimentação vegana, mas pelo fato da crueldade na morte dos animais, da exploração, né, industrial dos animais, enfim. Mas isso é de pessoa para pessoa. Não há na bruxaria algo que diga que você não possa fazer determinada coisa, tá. Então, se alguém falou para você que para você ser bruxa, você precisa ser vegana, completamente errado, completamente enganado. Você pode ajudar nas questões naturais, sim, mas não é uma obrigatoriedade. Então, se você quer ser vegana por opção, legal. Agora, se você não quer e quer fazer o seu controle, enfim, de como que você vai receber os alimentos, né, se você quer repensar sobre essa questão, da exploração animal, é uma opção de cada um, né, então ninguém pode impor a ninguém nada, né, de que: "Ah, você obrigatoriamente precisa ser, vegano". Não, não tem nenhuma obrigação. Você pode cuidar da terra, mas fala assim: "Ah, meu, na boa, eu não consigo viver sem carne". Legal, beleza. Reduz um dia e tá tudo bem, e ok, né. Então você tem outras formas de você, tá pensando e repensando sobre seu consumo, sobre as coisas que você acaba consumindo. Às vezes eu falo assim, às vezes é um tanto quanto que a gente pensa, né: "Ai, tenho que ser vegano, porque, eu não vou estar maltratando os animais, tal", mas às vezes acaba sendo um tanto quanto hipócrita, né, porque aí eu não reciclo meu lixo, gasto água feito uma louca, consumo desenfreadamente tudo que vejo pela frente. Eu falo: "Legal, não matei os bichos, mas agora tô aqui jogando um monte de lixo na natureza, consumindo plástico à torto e à direita, e aí?", né. Então
É É, algo que, assim, não há uma obrigatoriedade com relação à alimentação em nada, mas sim um grande chamamento a você ter consciência sobre o seu consumo, mas não há uma obrigatoriedade. isso que você falou é muito real, que já fizeram uma. Tem uma gatinha aqui. Já fizeram uma cobrança pra mim aqui, uma vez. E, você tá comendo carne, não sei o quê. Uma pessoa me cobrando que era vegetariana. Tá errado. Hum, Eu falei, você tá me cobrando tanto e tá andando de sapatos de couro? Aí a pessoa já né? ficou, falei, então tá meio errado, né? Essa cobrança aí. Então, fica assim uma questão, é um fazer por moda, muitas vezes, né, Fazer por moda. então é algo que se você não faz com consciência daquilo que você está fazendo, é você só está seguindo sem Um pensar, né. protocolo, né? Porque o pessoal sabe cobrar o outro, mas não vê você mesmo. É, aponta, mas não olha para si, né. É, é mais ou menos isso. Olha, como que você vê nesses filmes? Que nem o Harry Potter, tem o da Sabrina lá, né? Saiu na Netflix, das bruxas. Acho que ajuda um Aham. pouquinho ou atrapalha? Como que você vê esses filmes mesmo? Olha, eu quando era mais nova, eu era um pouco mais radical. E eu falava assim: "Não, a gente tem que ser contra, temos que levantar bandeiras". Hoje em dia, esses cabelos brancos já me deram uma outra visão. E eu já acho assim: fale bem, fale mal, mas fale. Mas fale. A gente corre atrás para para falar do resto. Por quê? Hoje em dia eu vejo que, apesar dos pesares, né, apesar de grandes desinformações, ainda plantam sementinhas. É, Ainda tem pessoas que entendem aquela mensagem, mas vão correr atrás do que é real e do que é realmente, porque aquilo despertou algo nele que ele falou assim: espera, talvez o que estão me falando aqui não seja só isso, e eu preciso buscar mais, e eu preciso entender mais", né. E isso desperta uma curiosidade nas pessoas. Eu hoje em dia eu falo que as bruxas até estão bem cotadas com as crianças do que era antigamente, né. A criançada hoje em dia já vê bruxas como personagens legais, né, então não tem mais só aquele papel da vilã, é né, verdade. então já tem uns desenhos com bruxas, seriados com bruxas, bruxas boas, bruxas legais, bruxas bacanas, então hoje bruxa tá na moda, né, então a bruxa hoje tem um papel de algo legal, né, e também eu vejo um papel um pouco mais empoderador no papel da bruxa e das mulheres fortes femininas, a própria Malévola do É, que né? acabou tendo, né, uma grande redenção aí, né, como um papel maravilhoso de trazer, né, um empoderamento muito maior e trazer o lado delas, né, de mostrar o lado delas também, e que não é bem assim como a história antes era contada. Então eu falo, que hoje em dia, fale bem, fale mal, mas fale, falem muito, porque isso faz com que mais e mais pessoas queiram saber qual é a real das bruxas realmente. Então, antigamente eu era mais radical, hoje em dia não. Ah, mas Hoje tá em dia mais eu light, sou né? É. Que vai ficando mais velho, você fala, a gente vai falando, não tem problema, fala que é diabo, fala que é isso, fala que é aquilo, a gente corre atrás e os que realmente estão abertos para ouvir, né, a gente fala que o chamado da deusa ele ecoa, e aí quando chama, não tem é, como voltar atrás. é bem isso aí. Galera, manda suas últimas perguntas, já está terminando a nossa live, beleza? Tem uma, tem uma pergunta da Cláudia aqui que eu já vou emendar com a dela e a minha.
E se você acredita no terceiro olho, é muito comentado aqui no meu canal. E se Hum, você acredita também em projeção astral, porque esse papo rola bastante aqui no canal, tal. bacana, legal. Então, gente, na bruxaria, todos nós, a gente acredita que todas as pessoas tenham poderes psíquicos. Poderes psíquicos nada mais são, tá, do que poderes inerentes a todas as pessoas. Só que, desde pequeno, a gente foi ensinado a achar que isso era coisa da nossa cabeça. Ou Sabe, eu proibido, né? vou Ou contar proibido, aqui. né? É, foi proibido. Sabe quando você tinha um sonho quando era pequeno, e aí a sua mãe virava para você e era tão real para você, e você ficava assim, acordava assustado e falava: "Nossa, né, isso aconteceu". E aí virava o seu pai e sua mãe, e o que que eles falavam? "Não, foi só um sonho ruim, volta a dormir. Não, isso é coisa da sua cabeça". É, isso aí mesmo. Ou quando você sentia alguma coisa e alguém virava para você e falava: "Não, foi só impressão sua". Ou seja, a gente desde pequeno é ensinado a não dar ouvido para as nossas para esse nosso sexto sentido. Nossa E o intuição, que né? que é que é esse nosso sexto sentido? Quando a gente tem os nossos 5 sentidos, né, olfato, paladar, tato, visão e audição. Isso. Então a gente tem os 5. E o que que acontece? Quando nós estamos com os 5 em harmonia e despertos realmente, nós ativamos o sexto sentido, que é a nossa intuição. Então, é A isso. nossa intuição, na verdade, ela é a junção de todos esses sentidos que estão despertos e trazendo para você insights, mensagens de tudo aquilo que você já ouviu, viu, sentiu, provou, testou, cheirou. E essa conjunção dos seus sentidos te desperta esse seu sexto sentido. E aí a gente é treinado para não escutar este sexto sentido. E aí eu falo, essa intuição, esses poderes psíquicos, muitas vezes, né, de você trabalhar a sua, por exemplo, uma pessoa que sonha, que tenha premonições, pré-cognição, sensitiva, telepatia, audição ou qualquer um desses sentidos, a pessoa ela é treinada a não ouvir mais isso. E Isso. aí é como um músculo, sabe? A gente não vai para a academia, não treina para ficar com o braço forte? Então, a gente nasce com o braço forte, mas aí a gente fica com o braço parado. Aí o que acontece? Atrofia. Atrofia. E aí, quando uma pessoa, queira ou não, sem muito saber e conhecer, treina isso meio que Espontâneo, né? É, meio inocentemente, espontâneo, assim, né? espontaneamente, né? E a pessoa tem esses insights, tem isso, a pessoa ela, nossa, né, é tida assim como um ET muitas vezes, um alienígena, né, mas todos temos possibilidade de treinar esses poderes psíquicos, basta querer. Então, você pode ser uma pessoa que sonha e que você tenha essa questão do terceiro olho, né, que é o que a gente chama, que nada mais é o nosso chakra frontal, que trabalha, desculpa, exatamente esse nosso a nossa visão, essa visão com olhos fechados, né, o que a gente chama, que é também essa parte da nossa intuição, o que faz a gente sentir, né, esse a mais. Então, quando a gente fala dessa
dessa terceira visão, né, que é essa intuição, mas também trabalhando com os chakras, a gente tem sim poderes que fazem com que a gente enxergue além dos nossos olhos físicos, e a gente possa fazer com que a nossa mente se expanda, né, e entenda coisas que fisicamente a gente não poderia nem estar vendo, sentindo, fazendo, mas a nossa capacidade mental, ela é enorme. E a gente ainda tem muito, muito, muito o que estudar sobre essa capacidade mental. E eu vou dizer mais, tem até conhecidas minhas que estão, acompanhando pesquisas científicas que estudam sobre a intuição, cientificamente. Então, nesses nossos arrepios, essas nossas sensações, muitas vezes físicas, né, onde a gente consegue controlar fisicamente aquilo que a gente está mandando, então esses impulsos elétricos do nosso cérebro e que dão reações físicas em nosso corpo, e a gente conseguir estudar e mapear isso, é ainda em processo de engatinhar, mas isso também faz parte dessa questão de poderes psíquicos, do nosso terceiro olho e também da aplicação na magia. Da hora. Eu, quando eu não sigo minha intuição, eu me lasco. Toda vez. Não, é sério, eu me lasco, me lasco. Falo, puta, devia ter seguido. Não é mesmo? Hoje eu sigo literalmente. É, quando a gente fala assim: "Gente, mas a minha intuição tá me mandando fazer uma coisa que todo mundo vai me achar louca", né. É. Mas aí a gente segue e a gente fala assim: "Ó, tá vendo? Segui minha intuição e me dei bem". Que aí a maioria das pessoas: "Imagina, você tá louca, não, isso daí imagina, vai não é nada, vai dar tudo certo". E você fala assim: acho melhor não". Ou começa a acontecer um monte de coisa que você fala assim: "Eu acho que a vida tá me dando uns sinaizinhos que é melhor eu parar por É, e tem aqui, essa, tem os sinais também, né? tá tudo muito atravancado e eu acho melhor eu não ir". E aí você não vai. E aí é a melhor coisa que você faz. É bem isso. Pelo menos a minha intuição parece um radar. Sabe quando parece que tem um Olha, monte de gente falando na sua cabeça? A minha é assim. olha, Mas né, então tem que seguir. tem que seguir, tem que seguir, que ajuda, hein? Quem não É, com cer acredita, ó, se lasca. ou O, às vezes a pessoa não tem nem a questão de conseguir escutar essa intuição, porque muitas vezes ela tá tão tá bloqueado, ela não né? consegue Também. ela não consegue se escutar, né, então não consegue, ter esse momento de que: espera aí, ó, acho que eu me deu um clique aqui, eu acho Clique. que eu devo fazer outra coisa", porque ela está em o que a gente chama de beta, né, que é esse estado de alerta toda hora. Então a pessoa está só raciocinando, pensando, fazendo, executando, e ela não consegue parar, respirar e se acalmar, e aí, sabe, que é o que a gente chama de um estado mais calmo, em beta, mesmo quase entrando em alfa, e que você consiga acessar, mesmo que rapidinho, essa sua intuição. Então, às vezes a pessoa não consegue mesmo. É. Mandaram uma pergunta aqui pra você, mas eu perdi aqui, porque tem bastante. Ela comentou bastante, mas é sobre o leitura. Se você tem alguma leitura para indicar, Claudio. Várias, várias. Quem quer começar realmente na bruxaria, na Wicca, eu tenho 2 livros que eu sempre indico logo de cara. Um que é o Wicca, Religião da Deusa, que é do Claudinei Prieto, e outro que é o Bruxaria Solitária, é um guia de práticas solitárias para bruxos solitários, que é do Flávio Lopes. Esses 2 livros são os mais básicos possíveis da face da terra, para a pessoa começar a entender exatamente o que é a Wicca. A partir disso,
é que ela vai começar a entender, né, os princípios mais básicos sobre a Wicca e até mesmo já ter um pouco mais sobre a prática solitária, né? Então, o que é, como fazer, se é isso é para mim mesmo, se não é, como que eu devo fazer, o que é, o que não é, né? O que é muito importante, né? A gente saber o que não é, né? Porque o que é, todo mundo pode falar um monte de coisa, mas o que não é, né? Então, essas questões para que as pessoas desmistifiquem e tirem suas dúvidas, né? Ai, será que eu devo? Será que eu não devo? Será que isso é para mim? Né? Então, para as pessoas entenderem melhor o que é, o que não é a Wicca. Boa. Galera, vou fazer a última perguntinha aqui pra Cláudia. Vai ser uma pergunta, duas e uma, na verdade, que é meio que a mesma coisa, tá? Que é o. A Lid mandou aqui, ó. Cláudia, como entrar em contato para comprar seus artefatos? Beleza. E o Arthur mandou aqui. Pergunta se tem recomendações de materiais sobre a bruxaria. Meio que duas em uma. Materiais sobre a bruxaria, materiais para compra? Não entendi. Ou livros para Recomendações de materiais sobre a bruxaria. O livro você já acabou de materiais, eu acho falar, que né? O livro você já falou, né? livros, né? É, Já falei. é. E para entrar, para compras dos meus objetos, né, do meu artesanato, enfim, quem quiser é só entrar lá na minha página do Elo7, é www.elo7.com.br Cláudia Issa, como vocês estão vendo aqui, tem um Hzinho, ou então me segue lá no Instagram, @Cláudia Issa, também que você vai ver todos os meus links lá das minhas páginas, né? Também aí links com relação a atendimento, também sou taróloga, terapeuta, faço mapeamento energético, alinhamento, também terapias de relações e alguns cursos que eu, ao longo do ano, vou soltando aí para o pessoal. Ah, que legal, hein? É um combo, hein, Cláudio? Você tá é um combo. Tudo. É tudo. Então, brigadão, hein, Cláudia, pelo nosso papo. Imagina, eu que agradeço, espero ter aí esclarecido o pessoal que te segue, né, o pessoal aí do seu canal. Se puderem, me sigam lá nas minhas Isso. redes sociais também, Cláudia Issa, no Instagram. Também no YouTube, tenho aqui meu canal no YouTube também, com o Pod Bruxa, um podcast também, com outras bruxas, né, falando sobre temas direto, contando histórias e falando um pouquinho sobre bruxaria também, né? Então estão todos convidados aí a assistirem tanto o Pod Bruxa como tá lá comigo no Instagram e TikTok também. Da hora, da hora. Então, brigadão. Só vou pedir pra Eu você que dar uns agradeço. 5 minutinhos aí só pra eu encerrar e eu te dar um tchau, tá bom? Maravilha, com certeza. Então aí, quer deixar um recadinho pra galera fora isso? Alguma mensagem? Legal, olha, quero sim, quero convidar todo mundo para conhecer o Museu de Magia e Bruxaria aqui em São Paulo, que fica ali na Vila Mariana, pertinho do metrô Ana Rosa. Todos, para quem quer mais ter contato mais com a bruxaria, todo sábado e domingo, às 6 horas da tarde, tem rituais ali que são dedicados a alguma deusa, né? Ali você tem um museu também de bruxaria e o Santuário da Grande Mãe, fora também uma loja específica do museu, que é a Old Religion, que também está no mesmo local. Então, fica o convite para vocês conhecerem, é só acessar lá, @Museu de Bruxaria, para vocês terem aí o endereço, tudo direitinho lá no Instagram, tá bom? E a esse sábado, que é dia 13 de agosto, a gente vai ter um grande festival para Hecate, para a deusa Hecate. Então, vão ter várias atividades aí, a partir da 1 hora da tarde até às 6 horas da tarde, que é o horário do ritual, que inicia o ritual, com várias atividades relativas a Hecate. Da hora. Show. Então, brigadão, Claudinha. Dá uns 5 minutinhos aí que Imagina, eu eu já que te chamo, agradeço. tá bom? Um abraço. Ah, já te chamo aí. Tá bom.
é isso aí, galera. Muito bem. Da hora. Mais um EP. Obrigado pela presença de todo mundo. Mais começando esse semana aqui com o podcast, né? Como ontem fomos de relato. Claudinha, gente boa demais. Já deu para esclarecer bastante coisa aí sobre a bruxaria, bastante coisa que eu não sabia. Muito bom. Espero vocês amanhã aqui no Cafofo do Black, gente. Espero todos amanhã aqui. Dedo no like aí, entendeu? Para fortalecer a gente. Comentem depois lá no vídeo, depois que acabar aqui, vai lá dar uma comentada, porque isso ajuda a fortalecer o nosso vídeo, o canal, tá bom? Amanhã estamos aí, mais uma vez aí, às 21 horas, tá bom? Espero todos vocês amanhã, gente. Não se esqueça, amanhã às 21 horas, espero todos vocês, tá bom? Beijo do Black, tamo junto e valeu!